Boa noite a todos, amigos, irmãos e presentes, armados e desencarnados, amigos que estão nos seus lares, amigas queridas, estão assistindo agora ou posteriormente. É sempre com muita alegria e eu estou aqui para compartilhar, para dividir com vocês um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. E antes disso, então, a gente pede para harmonizar o ambiente, né? Para que fechemos os olhos, para fazermos nossa prece, rogando ao Pai do céu a sua proteção, a Jesus, o seu amor e a sua misericórdia. Ao nosso anjo de guarda, pedimos esse abraço aconchegante, aos espíritos afins, a sua companhia para também usufruir destes momentos, e aos mentores desta casa pedimos a permissão para participarmos deste trabalho esta noite. E assim então, elevemos o pensamento e façamos a prece que Jesus nos ensinou para dar como aberto esta palestra. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. E hoje, meus amigos, eu falo assim, né? Quando eu venho fazer a palestra, e é a vida real, né? A minha vida real sempre é um acontecimento, um fato na semana, dias antes. E este foi também um fato de dias atrás. Uma menina de 12 anos, junto com a avó, estávamos ali juntas, e ela reclamando muito da mãe para a avó, e é mãe da mãe dela. E ela dizia, minha mãe é muito chata, minha mãe é muito chata. Eu ouvindo aquilo, né? Porque a mãe é chata e a avó não fala nada, né? Aí de repente ela falou, vó, sabe porque minha mãe é muito chata e mais chata ainda? É por causa do dinheiro. Aí a avó falou, do dinheiro? Por quê? Porque eu pedi para ela R$62 para comprar ficha de jogo para pôr não sei aonde no aparelho, no PlayStation, não sei como funciona isso, mas parece que compra crédito, e ela não quis me dar. Meu tio que me deu. Aí eu falei com ela até de uma maneira assim muito incisiva, falei, você acha sua mãe chata porque ela não te deu dinheiro para o jogo, vovó? Se você falasse a sua mãe não deu dinheiro para você comprar uma mochila nova, um caderno legal, aí, mas para jogo, tá certíssimo sua mãe, dinheiro não é assim, dinheiro não se ganha fácil. Tá certíssimo. E se seu tio te deu, ele tá errado. Ele devia ter ensinado, sabe? Eu fui falando assim. Então, essa coisa do dinheiro. Aí a gente vai pedindo orientação, né? Para vir um tema para a palestra. E me veio justamente este, gente. Utilidade providencial da fortuna. É um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e fala sobre não podemos atender a Deus e a Mamon, né? E aí é uma explicação, é uma orientação assim, de Allan Kardec, quando ele diz
E se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não ao espírito? Deus e a distribui teria posto na mão de alguns um instrumento fatal de perdição? A riqueza é, sem dúvida, uma das provas mais arriscadas. Mais perigosa é a miséria, em virtude das excitações e da fascinação que ela exerce. Ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. Aí a gente começa a lembrar das parábolas, começa a ler e entender. Aí ela ainda fala assim: quando Jesus disse a ele, moço, eu interrogava, né, sobre os meios de atingir a vida eterna, né? Ele, rapaz rico, oh Senhor, como eu faço para atingir a vida eterna? E Jesus falou: segue os mandamentos de Moisés. Ele falou: mas eu já faço isso tudo. Bom, se você já faz tudo, então larga os seus bens e me segue. Aí o rapaz fez assim: acho que agora não. E foi embora. E qual a lição que a gente pode trazer para A, né? Ele está errado? Não. Ele ainda dá preferência, ainda é prioridade para ele ter os bens materiais. Ele ainda não trabalhou o desapego das coisas materiais. Jesus não impôs, ele fez uma pergunta e Jesus respondeu: sim, os mandamentos. Ah, já faço. Então, o segundo passo seria se desprender dos bens materiais e seguir a Jesus. Aí eu lembrei também do Zaqueu, né? E o Zaqueu era rico, né? E iria ver Jesus, né? A intenção dele não era nem ser visto, era ver, né? Ele era pequeno, de estatura pequena, subiu lá na árvore, Jesus ouviu e disse: Zaqueu, desce da árvore e vai para sua casa, e hoje eu vou lá cear com você. E ele ficou tão feliz, tão honrado com isso, preparou aquele banquete todo, todos comeram, Jesus se serviu e falava, e ele disse para Jesus espontaneamente: Senhor, eu estou tão honrado com a sua presença e tão feliz, e metade dos meus bens eu vou vender e doar aos pobres. E para eles a quem eu roubei, ele também era funcionário de Roma, né? Ele também era coletor de impostos como Levi. Então, desses a quem eu roubei, eu vou devolver tudo em quádruplo. Então, isso também mostra o desapego das coisas materiais, o entendimento da vida espiritual. E aí, Allan Kardec ainda continua assim para nós, né? E quando Jesus falou isso, olha, Jesus não iria ele se despojasse do que possui, mas ele desapeasse dos bens terrenos, e é um obstáculo à salvação. Aquele moço julgava-se ite com a lei,
porque havia observado os mandamentos e, no entanto, se recusava a ideia de se desprender dos bens terrenos. O seu desejo de obter a vida eterna não era assim tão grande. Então a gente tem que estar disposto. Vai chegar o momento, por isso a gente fala, ele não estava errado, ele ainda não estava no momento de fazer exatamente isso. Como estavas eu, já era mais velho, mais vivido, mais experiente. Sobre esse assunto, e no livro Boa Nova, o nosso amigo, o irmão X, ele também vem dizer assim, olha, e naquela época de Jesus, a condenação da riqueza estava tão impregnada no pensamento dos discípulos. Eles deviam ser muito, muito miseráveis, né? Muito pobres, muito necessitados mesmo. Né? Roma devia realmente infringir a eles uma vida de sofrimento, de miséria, né? Então, eles talvez nem almejassem ser ricos, eles condenavam quem era. Então, o irmão X diz assim, a condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a ponto e por várias vezes Jesus foi obrigado a intervir de maneira a pôr um termo naquelas contendas. De vez em quando, Tadeu parecia querer impor aos assistentes das pregações a entrega de todos os bens aos necessitados. Gente, vocês acreditem ou não, eu já passei por isso numa igreja evangélica. Muitos anos atrás, quando eu fui conhecer, o pastor, ele era um visitante, ele vinha da Argentina, ele pastor. Ele impunha mesmo para as pessoas, dê o que você tem, e você tiver no bolso. Naquele tempo tinha ficha telefônica, até uma ficha telefônica, sabe? E tirava assim, ó, relógio, anel das pessoas. Eu vi isto no século XX. Então, olha, Tiago, né, dizia que ele impunha aos assistentes a entrega dos seus bens. Filipe não vacilava em afiançar e ninguém devia possuir mais do que uma camisa, constituindo uma obrigação dividir tudo mais que você tivesse com os infortunados. O Levi, o Mateus, era coletor de impostos, né? Ele dizia assim, como a gente fala hoje, olha, presta bem atenção. Não está escrito nada na testa de ninguém, se é pobre ou se é rico, porque eu conheço muito rico e anda mal vestido para parecer pobre e para ainda ganhar os benefícios que Roma oferece. Quanta gente não ouve disso hoje, gente? Tem uma mulher ali, olha, ela parece pobre, mas ela é rica, ela tem um monte de asa aluada. Olha, tem aquele senhor, você não dá um tostão para ele, mas ele tem um monte de propriedade por aí. Hoje a gente ainda não passa isso. E então ele continua assim, Jesus dizendo, tudo isso é verdade. Entretanto, Deus nos inspirará sempre nos momentos oportunos e não é por esta razão que nós vamos abandonar os que realmente precisam e são desamparados.
Vejam, a questão do dinheiro é uma questão da riqueza, né? Da diferença de poder aquisitivo na sociedade, né? Isso é uma questão de civilização, isso está na nossa história. Mas a importância que nós damos para isso. A riqueza por si só não é boa nem é ruim. O dinheiro por si só não é bom nem é ruim. É a utilidade que nós fazemos dele. Quanto também já não ouvimos falar de grandes fortunas, não é? E passam então do proprietário para os seus filhos ou seus netos, e estes acabam perdendo esta fortuna. Por não saberem dar conta da fortuna, né? Do destino que tem essa riqueza. Não é? Isso também é fato, é coisa recente também. A gente tem ouvido aí de grandes famílias, né? Que perderam e já não têm hoje o poder que tinham antes, né? Porque os filhos não souberam administrar. E não só administrar. Tem uma grande fortuna, eu também conheço, que era um dos maiores contribuidores de uma grande asa e a olhe os deficientes. Tanto e se chegava ao fim do mês, assim, faltava dinheiro para a folha do pagamento, ai, telefona para o doutor fulano, e o doutor fulano punha o dinheiro no banco. Eu vi isso mais de muitas vezes. Ai, está faltando dinheiro para isso, ele não tem de onde entrar os recursos. Liga para o doutor fulano. E o doutor fulano punha o dinheiro no banco. O doutor fulano já está lá em cima. Passou, o doutor fulano desencarnou, os filhos assumiram, nem um centavo mais para essa casa. E a família está indo à bancarrota. Então a frase que nós usamos no Espiritismo, aridade, fora da aridade não há salvação, né? Vem daí um pouco também. Então, a utilidade que nós damos ao dinheiro, à fortuna, aos bens, né? Isso é importante. Diz e assim, se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tantas más paixões, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos nos ater, mas ao homem e dela abusa, como abusa de todos os outros dons de Deus. Não é só do dinheiro, né? Da inteligência também. Né? Pelo abuso, ela torna pernicioso e poderia ser útil. O que é uma consequência do estado de inferioridade do homem no mundo terreno. Então tem um alerta para nós também. Quando eu perceber, eu já estou desapegando, e então eu posso pensar, eu acho que eu estou evoluindo um pouquinho. Né? É uma chave. Cabe ao homem transformá-la em fonte de bem. Se ela não é uma causa imediata de progresso moral, é sem dúvida um poderoso elemento de progresso intelectual. Quanto nós evoluímos na ciência, na tecnologia nos últimos 50, 80, 100 anos. Sem dinheiro isso não ia ser possível. Não é? Sem dinheiro não ia ter homem no espaço, não ia ter homem no fundo do mar, não ia ter vacina, não ia ter aparelhos para diagnóstico. Tudo isto é dinheiro. Né?
precisa de dinheiro. Então, isto é um bom emprego do dinheiro. Né? Como também se usa muito dinheiro para produzir coisas ruins. Né? Tudo tem os dois lados, né, gente? O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua imensa extensão comporta. Tem que usar esse dinheiro para alimentar esta população cresce sem cessar. Aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, precisa ir buscar em outra. Se numa região tem uma praga na produção, na lavoura, tem que combater. Tudo isto é o uso do dinheiro. No livro dos Espíritos tem uma pergunta lá, se um dia abará essa diferença social de poder, de riqueza. E os Espíritos respondem que não. Neste mundo de provas, não. Minha mãe dizia assim, a beleza e a riqueza eram as duas grandes provas que nós passaríamos pela Terra. A beleza e a riqueza. Quantas vezes, né? Eu não jogo, eu não aposto, mas quantos apostam esperando ganhar, né, nessas loterias, ficar rico de um dia para o outro? Porque não porque talvez se você tivesse um dinheiro na mão, né, o que você ia fazer? Quanta besteira você ia fazer? Coisas também a gente vivencia hoje, quando você vê um emergente, né? Um rapaz que ganhou fama e de repente, no mundo artístico, no mundo futebolístico, né? E de repente está fazendo bobagem por aí, está preso há mais de um ano. É o dinheiro. Traz, né? O dinheiro dá a sensação do poder. Infelizmente, o dinheiro traz a sensação do poder. A última coisa que eu queria mostrar para vocês é aqui uma leitura do Emmanuel. Ele fala sobre lucros. Então, Lucas diz que Jesus falou assim certa vez: e o que você tem ajuntado para encerrar? Então, nós vamos ver. E o Emmanuel fala disso aí no Caminho, Verdade e Vida. Olha. Em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. Eu falei uma vez isso aqui, né? Eu assisti uma palestra e um sheik veio também falar, porque era um congresso universalista. Então, todas as religiões estavam participando. E esse árabe, então, ele veio e falou: todo mundo aqui ama, sente amor. Nós somos amor na essência. Tem amor por alguém ou alguma coisa. Nem que for por dinheiro no bolso, mas tem amor. Então, olha, em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Verdade também isso, não, gente? Né? Os mais singelos mesmo. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar
egoisticamente alguma coisa. Trabalhar e ganhar quanto custa é difícil, mas ter. Né? A atualidade conta com mães numerosas e abandonam seu lar a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentar a mina lucrativa do trabalho externo. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Eu trabalhava 18 horas por dia quando meus filhos eram pequenos. Aí até me deu um estresse. Em mim e no mais novo. E nós precisamos ir por indicação de um espírita para a psicologia, para a psicóloga. E aí, relatando lá, ela me falou: por que você trabalha tanto? Porque eu tenho filhos pequenos, preciso sustentar, sou eu por eles, preciso comprar, preciso ter, preciso comida, preciso... Ela falou: então agora para um pouco, se você desencarnasse agora, chegasse lá em cima e seu mentor perguntasse o que você fez da vida que você teve. Eu falei: eu trabalhei 18 horas por dia para cuidar dos filhos, para dar escola, para dar isso. Ela falou: e se ele falasse assim para você: olha, você fez errado. Era só para rolar no tapete e brincar com eles. Eles nunca te pediram sapato, roupa, comida. Você podia ter trabalhado 8 horas por dia e ter rolado com eles 10 horas por dia. Aí ele vai falar: volta, porque estava tudo errado. Mas é o sentimento de ganhar, de ter para ter. Precisava ter. E Emmanuel continua assim: por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: o que você trouxe? E o infeliz responderá: e reuniu vantagens materiais, e se esforçou para assegurar a posição tranquila de si e dos seus. Mas examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo ele amontoou na crosta terrestre. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe nos ouvidos, dizendo assim: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado para encerrar? A gente trabalha, o filho tenha isso, deixar asa para o filho, para ele não pagar aluguel. Porque eu vivi disso, eu vivi de aluguel, então eu não quero que meus filhos... Gente, cada um vai passar o seu pedaço.
O meu convite hoje é para esta nossa reflexão. Precisamos dos bens materiais, ele é necessário, sem dúvida, e é. Mas no limite. E sempre pensando nisto. O uso eu estou dando para ele. É juntar, é ter, é praticar a caridade com que você tem. A fala daquela garota me deixou bastante impactada naquele momento. Eu fui mesmo até rude com ela, né? Onde eu disse, sua mãe está certíssima, né? Você pedindo dinheiro para jogar, gente, uma menina de 12 anos. Então a gente percebe que não tem isto que o Evangelho está nos ensinando. Talvez a mãe esteja trabalhando para dar o melhor, para dar o sapato, a comida, né? O médico, mas não está ensinando isto para ela. Está negando o dinheiro quando ela pede, sem ao menos explicar. Então, meu convite é para essa reflexão, para nós que ainda temos crianças em casa, né? Dar esse tipo de ensinamento, de orientação. A gente diz que o mundo é dos jovens, né? Eles que farão a vida futura. Então, cabe a nós dar uma orientação, no mínimo segura. Né? Então, meu convite é esse. Eu agradeço pela presença de todos. Agradeço a atenção de todos e vamos fazer a nossa prece para encerrar nossa palestra desta noite, tá bom? E assim, Senhor, como fomos abençoados com o seu amparo e proteção, esperamos que as suas palavras ecoem e produzam efeitos nos nossos dias, na nossa vida, e possamos refletir, e ao refletir adquirir a consciência, e ao adquiri-la, colocá-la em prática. Se não hoje, amanhã, mas que se faça em nós a consciência da prática. Reforçamos aqui o nosso compromisso de estarmos sempre juntos, dispostos para continuar e perseverar nesse trabalho de estudo e de prática da doutrina espírita. E ao voltar aos nossos lares, encontremos os nossos amores em perfeita harmonia. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, muito obrigada.